Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Marcos, sejam bem-vindos ao meu canal Com os Olhos de Marcos. Aqui eu vou trazer para vocês algumas histórias que eu vivenciei, histórias inusitadas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like, se inscreve no canal, não perde, que essa é uma de muitas das histórias intrigantes e resilientes da minha vida. Bem, vamos ao que interessa. Hoje eu vou contar para vocês a história da minha primeira vez. Consequentemente, foi com o namorado do meu melhor amigo, talarico. Naquela época nem se falava nisso, né? Tipo assim, eu sou 30 a mais, então era um período assim bem complicado ao se assumir. Não tinha isso, era muito de segredo, de sigilo. Eu sou de cidade pequena, minha cidade tem menos de 30 mil habitantes, então assim, hoje deve ter mais. Mas naquela época era a caça às bruxas. Falar de viado, o povo já, né? Minha família não sabia, minha mãe é mãe solteira, então eu me restringia muito, me privava muito de ser eu. E aí eu conheci nessas conversas, de conhecer outras pessoas de outros lugares, com outra mentalidade. Eu conheci um menino chamado Andy, vou dar ele esse apelido. E aí era um cara diferente, assim, não era um cara bonito, padrão, esteticamente falando, nem corporal. Eu nunca me prendi a isso, sabe? Eu sempre gostei de pessoas normais, mas que tivesse um tempero, um quezinho. Então, assim, ele tinha um molho, sabe? Não posso negar isso aí. E ele ainda falava que ele era insaciável, né? Então, aí vocês já se tiram. Tive uma experiência aí de ir para essa cidade, porque ele não era da minha cidade, era tipo 40 quilômetros da minha cidade. E aí eu saía da minha cidade e ia visitar ele na dele. Nessa época eu estava me formando no ensino médio e aí eu conversava com outras pessoas online também, não no sentido de relacionamento, mas de amizade mesmo. E aí eu tinha um amigo nessa cidade dele que me falava que tinha um namorado e tal. Eu, amigo, quem é esse namorado? Me mostra a foto. Ele, não, ele não gosta, ele é discreto e tal, papapá. E aí eu, tudo bem. E aí fui pra essa cidade ficar com esse rapaz. Fiquei com ele, assim, das formas mais inusitadas possível, no meio da rua, entre um carro e outro, e banco da praça, ou na casa da minha tia, ou altas, altas aventuras. Eu comecei a minha primeira vez, assim, de uma forma que surreal de louca. E aí, e aquilo, eu naquela adrenalina, cada vez mais me apaixonando por ele. E aí, um belo dia, um mês ficando, eu fui e chamei ele pra namorar. Só que eu sempre tive uma intuição muito forte, que é a águia. Por mais que a gente queira negar as coisas, a gente se envolva, a gente tem um faro para as coisas, sabe? E aí, essa pessoa, nós nos encontramos a primeira vez, foi numa rua escura lá da cidade, cidade muito pacata. Dei meu primeiro beijo, foi mágico. Não esperava como que seria o final e o desenrolar da história. Simplesmente, ele, depois de um mês ficando, eu resolvi pedir namoro. Falei assim, vamos namorar e tal. E ele tá assim, não, não dá. Aí eu falei assim, mas não dá por quê? Aí aquela hora que eu olhei pra ele, eu olhei e falei assim, você já namora, né? Ele olhou pra mim com aquele olhar que ele não precisava nem responder, ele só balançou a cabeça que sim. E aquilo parece que tinha me apunhalado, sabe? Aquilo eu me senti mal. Eu tinha uma tia, tinha não, tem, ela é viva, né? Ela mora nessa cidade que chama Taiobeiras. E eu sou de Salinas. Então, eu tava ficando na casa dela e ela é de uma geração, da mesma geração da minha mãe. Cabeça diferente. Ela sabia da minha orientação sexual, eu conseguia me expressar com ela, por mais que talvez ela não aceitasse, mas ela respeitava. E ela sabia que eu tava ficando com esse menino, e eu fiquei muito mal, contei pra ela, chorei, fiquei com febre. Nem sei se ela chegou a contar isso pra minha mãe depois. Porque a relação de família, você sabe como é que é, né? Um tanto conturbada, e essa tia minha, ela é bem complicada. Mas voltando ao assunto que importa, assim que eu descobri que ele namorava, qual foi a minha primeira reação? Querer saber quem era, né? Aí quando ele falou quem era o namorado, meus amigos, simplesmente Woody.
o amigo que eu conversava, que falava que tinha um namorado discreto, que o namorado não gostava de ser exposto, tá, tá, tá. E no fim o namorado dele ficando comigo. Comigo e a turma do Corinthians, né? Que não foi só comigo que ele traiu ele. E aí a minha reação depois disso, depois de ficar muito mal, foi contar. Eu era bem boca aberta, achando que isso ia resolver alguma coisa. Contei, né, pro Woody, que eu tava ficando com o Andy. E aí ele ficou mal na hora e tal, mas eu expliquei que eu não sabia, que ele me enganou. E mesmo assim, eu achei que o efeito seria um e foi outro. Eu achei que eles iam terminar, que meu objetivo era deixar ele sozinho pra ele aprender, sabe? Sozinho ele não ia ficar, né? Que ele tava ficando só com nós dois. Mas eles continuaram ficando, né? Acho que ele gostou do fato dele ser insaciável, né? Pra mim isso não bastava. Porque eu imaginava uma primeira relação de amor, de carinho, de cuidado, de respeito. E não foi isso que eu tive. Eu tive foi decepção, foi frustração. Eu me fechei depois disso. Eu fiquei mais de 9 meses sem ficar com ninguém. Isso me marcou muito. E recentemente essa pessoa reapareceu e eu descobri que o nome dela nunca foi Andy. O nome dele é outro. Eu fui enganado assim no estágio mais alto da enganação. Mas hoje eu dou risada dessas coisas. Eu não, apesar que são traumas que a gente tem que trabalhar. Mas aí eu não sou talarica não, tá, gente? No conceito